Olá, gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui de novo para falar um pouco de um tema que a gente vai bater bastante esse semestre, que é envelhecimento, né? Então a gente tem a palestra de paciente invisível, que apesar de não ser sobre envelhecimento especificamente, aborda, né, muitos casos, já que a gente vai falar no aparecimento de várias doenças, principalmente a demência, né, com o avançar da idade, mas também do simpósio que vai acontecer dia 30 de novembro. Bom, só que eu vou falar de uma forma assim que a gente vai pegar algumas áreas diferentes. E para isso eu selecionei 3 artigos que eu trouxe aqui para vocês. Bom, um é do eLife, que vai falar sobre o funcionamento celular no envelhecimento, né, algumas alterações que acontecem. O outro é da JAMA, Journal of American, né, Association, que vai falar do estilo, da relação entre estilo de vida, genética e demência. E o outro, que foi publicado no The Journal of Neuroscience, que vai falar um pouco sobre o declínio cognitivo, a relação entre envelhecimento e declínio cognitivo. Bom, os 3 estão, eu vou colocar ali o título deles, os 3 na descrição desse vídeo, e vou começar falando um pouco até de uma matéria que a gente publicou alguns dias atrás, né, do Globo, que não é desse mês, acho que é de maio, se eu não me engano, mas falando do aumento, né, que se espera de casos de demência. E um dos fatores desse aumento esperado tem a ver com o envelhecimento populacional. A gente não pode esquecer isso, né? Conforme vai aumentando a expectativa de vida, também vai aumentando o aparecimento de determinadas alterações associadas ao envelhecimento. Mas, além disso, a gente tem também o estilo de vida. E um desses artigos que eu vou trazer hoje vai falar exatamente isso. Tanto que a OMS, desde maio desse ano, ela coloca, né, 2 fatores, alimentação e combate ao sedentarismo, né? Então, prática de exercício como fatores que vão prevenir o declínio cognitivo e, consequentemente, o aparecimento de demências ao longo da vida, né? Então, ela coloca esse como os 2 fatores principais de estilo de vida na prevenção. Estou aqui com a minha colinha, né, para dar uma sequência lógica. Bom, e aí, esse estilo de vida, ele estaria associado a uma diminuição da incidência de Alzheimer, né? Esse chamado estilo de vida mais saudável, que envolve aí, né, combate ao sedentarismo, ou seja, prática regular de exercício físico e alimentação que não seja rica, né, em legumes, proteínas, mas e pobre em açúcar e gordura. Bom, esse artigo que foi publicado no Journal of American Association, né, o JAMA, ele mostra o seguinte, né? Indivíduos que têm um estilo de vida mais saudável e risco genético associado ao Alzheimer, né? Eles têm uma chance de desenvolvimento de Alzheimer 32%, né? 32% de vezes menor do que indivíduos com o mesmo risco genético, mas com estilo de vida que é considerado assim não saudável, né? Com a não prática de exercício e também com alimentação rica em gordura e açúcares. Além disso, né, o que se sabe? A gente tem que durante o envelhecimento há uma alteração das redes neurais, principalmente em termos de especialização, e isso não é novo, né? Esse artigo do Journal of Neuroscience ele vai mostrar esses dados, mas isso não é necessariamente novo. A gente já tem um autor que há bastante tempo, desde a década de 90, né, de 1990, ele investiga essas alterações que acontecem, por exemplo, em termos de especialização hemisférica, né? O que significa isso? Conforme a pessoa se torna mais idosa, e principalmente comparando adultos jovens com idosos, os idosos eles usam mais os 2 hemisférios para fazer uma mesma tarefa que adultos jovens eles fariam utilizando primariamente um hemisfério, como por exemplo na atenção, onde os jovens usam primariamente o hemisfério direito, áreas parietais, frontais, a comunicação ali entre áreas no hemisfério direito, mas o idoso, para manter a mesma acurácia, ou seja, a quantidade de acertos e erros, né, mais acerto do que erro, existe uma lentificação, né, um alentecimento da execução, conjugado com esse equilíbrio ou uma maior simetria entre os hemisférios ou entre as áreas que participam, né, desse processo atencional, que estariam basicamente atuando ali ou teriam uma incidência maior de atividade do hemisfério direito. O idoso ele usa os 2 hemisférios com a mesma intensidade numa atividade mais simétrica. E esse estudo do Journal of Neuroscience ele vai mostrar exatamente isso, mas para outras funções cognitivas, né? Então eles fizeram 2 comparações, né? Então a comparação de um grupo de idosos ao longo do tempo
e a comparação de um grupo de idosos, desse grupo de idosos, com um grupo de adultos jovens, utilizando aí a ressonância magnética funcional e algumas avaliações neuropsicológicas. Né? Eu vou tentar trazer para vocês aqui o que eles encontraram. Bom, por que eles justificam esse estudo? Né? Principalmente para entender como é que essas alterações elas acontecem no envelhecimento normal e a partir daí produzir e desenvolver estratégias, tecnologia e possivelmente até medicamento que possam, né, impedir ou até desacelerar o declínio cognitivo. Bom, então a testagem neuropsicológica avaliou alguns parâmetros como a habilidade de processar informação, o foco da atenção, a recuperação da informação, né, verbal e visoespacial e tarefas de planejamento e execução. E o escaneamento pela ressonância magnética funcional mediu como essas regiões cerebrais elas estão conectadas, né, como é que elas estão funcionalmente conectadas com base na oxigenação sanguínea. E eles fizeram essas comparações que eu falei. E aí, o que eles identificaram? Que os idosos, eles têm uma redução da especialização e também uma deterioração dessa comunicação funcional entre áreas. E isso estaria associado a uma perda, né, ou uma diminuição em algumas dessas funções cognitivas que eles avaliaram, principalmente o nível atencional. E também a lentificação, né, ou alentecimento, para quem preferir, do processamento da informação. E esses dados, eles já ajudariam aí de uma certa forma, né, trazendo esse conhecimento para impedir o avanço do declínio ou entender como é que o declínio acontece, né, o declínio cognitivo, passando aí em alguns casos, né, deixando de ser somente um declínio leve, mas podendo se configurar aí um caso de demência. E o terceiro artigo do eLife, que acaba sendo um apanhado desses dois no sentido de dar um embasamento, né, molecular e celular para esse envelhecimento, vai mostrar o seguinte: com o envelhecimento do neurônio, ele acaba perdendo algumas funções. Entre essas funções estaria a capacidade de autofagia, que numa linguagem bem simples, o que a autofagia faz? Ela é um mecanismo de limpeza, né? Então, todo o resíduo que a gente tem da atividade celular associada à proteína, né, ou algum tipo de neurotransmissor, algum tipo de molécula, a autofagia ela acaba fazendo essa limpeza e tirando essa sujeira, né? Vamos chamar de um lixo, que ele não tem funcionalidade, é o resíduo de uma atividade celular. E com o envelhecimento, há um empobrecimento ou uma diminuição, né, uma alteração desse mecanismo. E isso poderia estar associado ao desenvolvimento de algumas doenças neurodegenerativas, como a esclerose lateral amiotrófica, o Alzheimer e o próprio Parkinson. Né? Então, esses três artigos eles vão fazer esse apanhado tentando relacionar diretamente o envelhecimento saudável com o caminho para demência. Né? E eu fico aqui o conhecimento para vocês, quem quiser aprofundar é só olhar os artigos. E eu espero que todos já saibam do simpósio. Quem quiser se inscrever é só ir lá na página do INA para ver como é que funciona, né? A data, a programação e tudo certinho. Tá bom? Eu vou deixar vocês por aqui e a gente se vê na próxima. Um abraço a todos, tchau!